Olá, amigos do canal Jesus Porta da Vida, tudo bem com vocês? Muito obrigado por você acompanhar esse canal aqui. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal aqui, deixe o likezinho já de cara aí no início para dar uma força para esse vídeo aqui. Compartilhe também e faça os seus comentários aí nesse vídeo, né, aqui embaixo, sobre este assunto que vamos falar aqui. Meus amigos, eu tive assistindo um pedacinho de um vídeo do professor Emílio, né? Eu não acompanho mais o canal do professor Emílio, mas apareceu como sugestão, né? E aí eu assisti um pedacinho desse vídeo porque me chamou a atenção, né? O título do vídeo, né? E aí eu fui ver o que o professor Emílio falava e aí eu me obriguei, né? Ouvindo aquilo que ele falava, me obriguei a rebater isso, na verdade, né? Porque não posso concordar com o que o professor Emílio falou naquele vídeo. Bom, eu não acompanho o canal do professor Emílio já faz um bom tempo. Eu era inscrito no canal do professor Emílio e acompanhava o trabalho dele há muitos anos, né? E confesso que gostava bastante do canal dele, mas eu deixei de seguir o trabalho do professor Emílio aqui, né? E se esse vídeo que chegar até o professor Emílio, eu não tenho problema nenhum e também não tenho nada contra a pessoa do professor Emílio. Mas não tenho problema nenhum em dizer que eu não acompanho mais o canal dele por conta de algumas coisas que ele andou fazendo. E também não tenho costume, como vocês sabem, de ficar falando mal de outras pessoas, de outros canais e tal aqui, assim, descaradamente, né? Às vezes a gente diz, ó, tem pessoas de certos canais que fazem isso, né, e tal, mas a gente não cita nomes. Mas hoje eu sou obrigado a falar o nome do professor Emílio, porque eu não concordo com a autodenominação de ser pároco de uma paróquia, de uma certa capela, uma certa paróquia que ele... Professor Emílio, vou falar para o professor Emílio agora. A mim me parece que eu me auto-intitular pároco de uma capela, a mim me parece que eu estou abrindo mão daquilo que Jesus fez, né? De deixar sua igreja, de nos chamar para este caminho de salvação, através da Santa Igreja, e me parece muito mais que eu estou virando um protestante. Porque no momento em que eu começo a jogar pedra na igreja, e aqui tenho falado muitas vezes sobre esse assunto, no momento em que eu não concordo com algumas coisas da igreja e eu começo a jogar pedra na igreja de fora para dentro, eu me torno um protestante. E esse é o trabalho do protestante. Aliás, não é o trabalho do protestante, mas esse é o papel que o protestante fez desde a época de Lutero e, né, com todos os cismas que aconteceu na igreja, né? Então essas pessoas começaram assim. Então eu lamento, por conta de tudo isso que está acontecendo, né? Eu fiquei completamente assim, chocado com aquilo que eu vi, né, de o professor Emílio se auto-intitular pároco de uma paróquia. Ora, é sabido que um pároco é um sacerdote, né? E o professor Emílio é uma pessoa casada, tem filhos, né? A esposa dele é viva ainda, né? E ele se auto-intitular pároco de uma paróquia, de uma capela que ele mesmo fez, que ele mesmo construiu. Em primeiro lugar, nós temos que ver que tudo que é feito sem a bênção de um sacerdote, ou sem a bênção de um bispo, sem o conhecimento, pelo menos, de um bispo, de um sacerdote que conheça aquilo que você está fazendo na igreja, se você fizer sem o conhecimento, você já está se afastando da igreja. Tudo que você faz, ó, eu tenho a minha igreja aqui, né? Eu montei a minha igreja, eu tenho a minha capela, mas sem o conhecimento do bispo, eu já estou me afastando da igreja. Porque ou nós estamos ligados na igreja ou nós estamos desligados da igreja. E eu diria assim, ó, infelizmente, usaria essa palavra, infelizmente nos últimos tempos, claro que nós não podemos contar com todos os sacerdotes que são apoiadores do trabalho que a gente faz. Mas tem uma grande parcela de sacerdotes que a gente pode nos aconselhar, né? Tem muitos bispos que nós podemos nos aconselhar.
E aqueles que não prestam, segundo o nosso entendimento, muitas vezes, que nós entendemos que certos bispos não prestam, certos sacerdotes não prestam. É verdade, isso não é mentira. Muitos sacerdotes deixam de cumprir o seu papel de sacerdote, de padre, mas isso não cabe a nós. Eu coloquei essa imagem aqui, ó, do lado. Tudo bem que não é a imagem de Jesus, né? Essa é uma imagem que representa Jesus. Porque este aqui é o sacerdote. E é este aqui que nós temos que obedecer, é este aqui que nós temos que seguir. Não as nossas vontades e os nossos desejos e a tendência para onde nós queremos ir. Sempre tem que ter muito cuidado, porque nós vamos cair num abismo sem volta. Então, para ser pároco de uma paróquia, não basta ser sacerdote. Ele tem que, aliás, não basta se autodenominar sacerdote de uma paróquia. Ele tem que ser consagrado sacerdote pela igreja, pela sucessão apostólica, né? Apóstolos, os padres, no caso, os auxiliares dos bispos, né? Mas são sacerdotes escolhidos por Jesus e chamados por Jesus. Se esses sacerdotes não prestam, como já falei, e alguns bispos não prestam, isso é outro assunto, mas não cabe a nós. Agora, um leigo se auto-intitular pároco de uma paróquia da Igreja Católica, isso é grave demais. Eu não sei como é que é a vida do professor Emílio, não sei quais as restrições que ele tem recebido da igreja, não estou sabendo dessas coisas. Mas isso é motivo, certamente, para um bispo dar a excomunhão de uma pessoa, né? Porque totalmente dá para se dizer que ele já se afastou da igreja e está vivendo pior do que um protestante. E não é isso que Jesus quer. A igreja tem todos os seus problemas, tem, é verdade. A igreja tem muitos padres hereges e bispos, e teve papas hereges, né? E o Papa Francisco, do jeito que conduz a igreja, com tudo que ele fala, a gente concorda ou discorda? A gente pode concordar ou discordar do Papa Francisco, a gente pode concordar ou discordar dos bispos da igreja, a gente pode concordar ou discordar dos sacerdotes, dos padres. Mas eu lhe digo uma coisa, professor Emílio, eu tenho um carinho muito especial pelo professor Emílio, mesmo ele fazendo estas coisas. Eu deixei de seguir o seu canal, porque eu entendo o seguinte, e tem que ter muita coragem assim para falar diretamente para a pessoa. Sei que esse vídeo vai cair aí para o professor Emílio assistir, mas eu tenho um carinho muito especial pelo professor Emílio, pela esposa dele, não conheço pessoalmente, né? Pela filha dele também, que também se auto-intitula irmã, né? Religiosa, né? Eu tenho um carinho muito especial por vocês, assim, pelo que eu vi através dos vídeos, através do canal, né? Mas isso não significa que eu tenho que concordar com essas coisas. Eu não posso concordar com isso. Eu não posso concordar que uma pessoa leiga se auto-intitule pároco de uma paróquia. Essa paróquia não pertence à Igreja Católica. Essa paróquia, entre aspas, não pertence à Igreja Católica. Essa capela, né, que o Senhor tem feito aí não pertence à Igreja Católica. É isso que tem que ser entendido. Esse lugar chamado de comunidade que o Senhor tem feito aí, não sei se é chamado de comunidade, não sei como que chamam, mas isso não pertence à Igreja Católica. Por que não pertence? Porque o Senhor saiu da Igreja Católica e se tornou um protestante. Ah, mas eu sou a favor, o professor Emílio já falou muitas vezes assim, eu sou a favor da igreja verdadeira. Mas qual que é a igreja verdadeira? Quem determina a igreja verdadeira? É o Senhor ou é o céu, próprio Jesus, que determina qual é a igreja dele? A igreja somos nós. A Igreja Católica, Apostólica, Romana é toda essa caminhada, desde Jesus até o céu. A igreja vai até o céu. A igreja não se resume num quadrado onde eu intitulo ali, não, a minha igreja é essa, né? Assim como os protestantes fazem. Não é isso que Jesus precisa. Jesus precisa de pessoas de coragem,
né? Pessoas que permaneçam. O próprio Cristo disse: será que quando eu voltar ainda terá pessoas, né, que guardarão a fé? Será que eu encontrarei alguém com fé ainda, né, quando Jesus voltar, no caso? E é isso que está acontecendo. Muitas pessoas, por conta do pecado humano que está na igreja, que somos nós pecadores, estão abandonando a igreja desta forma. E é mais grave ainda abandonar a igreja desta forma, protestando contra ela, atirando pedra contra a igreja, atirando pedra contra os padres, os bispos, os papas. Eu também, professor Emílio, eu não concordo com o Papa Francisco e vou ser mais sincero com o senhor. Eu nem gosto do Papa Francisco. Eu não gosto. Eu gosto muito do Papa Bento XVI, João Paulo II. O Papa Bento XVI para mim é o verdadeiro Papa, sim. Mas eu não vou ficar aqui falando mal do Papa Francisco todos os dias, porque pelo que eu sei, e eu tenho que me limitar ao meu conhecimento, pelo que eu sei, o Papa Francisco não mudou a doutrina da igreja ainda, né? Até comentem nos comentários aqui se eu estou errado, né? Se ele mudou alguma coisa da doutrina da igreja, não tô sabendo, né? Mas não é isso que importa. Se o Papa Francisco fala um monte de heresias, quem vai julgar é ele. Mas eu não vou sair da igreja por causa do Papa Francisco. Se o bispo não sei o que da CNBB fez isso, fez aquilo, defende a política, né, ou defende o político tal, o político Y, eu não vou sair da igreja de Jesus por causa desse bispo que faz essas coisas. É esse entendimento que nós temos que ter em relação à igreja. Por isso que fica o meu recado para o professor Emílio. O meu carinho por vocês continua, eu, minha esposa, né, e aqueles que acompanham. Mas eu não posso concordar. Não posso concordar com uma pessoa que se intitula pároco de uma paróquia. Ora, isso é papel de usurpador. O usurpador faz isso. Porque o que o usurpador faz? Ele usa algo que é dos outros para ele, né? Ele pega algo dos outros. Ou seja, é como se fosse um ladrão, né? Se usurpar desse título de paróquia, se usurpar desse título de sacerdote, de padre, de pároco, porque não vem me dizer que para ser pároco não tem que ser sacerdote. Ora, a definição de pároco vem de padre, né, que cuida de uma paróquia, né? E é um sacerdote, é um padre que cuida de uma paróquia, um vigário, alguma coisa nesse sentido. Então não podemos concordar com essas coisas. E quem que, se quer sair da igreja, né, quer protestar contra a igreja, o mínimo de bom senso que temos que ter, então, o que as pessoas deveriam ter, é não usar nada do que é da igreja católica. Deveria só usar aquilo que o Espírito, se é o Espírito Santo, se é o Espírito do diabo, inspira no coração daquele que protestou. Ou seja, eu vejo muito, eu conheço assim, não pessoalmente, mas conheço muitos sacerdotes que saíram da igreja católica e estão em uma outra igreja chamada Católica Brasileira, com a mesma batina, com os mesmos procedimentos litúrgicos, com uma missa totalmente esvaziada de todo aquele rito, daquele rito romano, no caso que nós conhecemos, né, que nós participamos da missa. Então eles usam tudo isso da Igreja Católica para enganar as pessoas. Porque as pessoas simples e humildes, eu conheço pessoas do interior, né, do interior, que sempre me relatam assim: olha, João Luiz, você acompanha o tal padre lá? Aquele padre é muito bom, porque ele tem programa no rádio, porque ele tem não sei o que na internet. Eles são católicos, mas faz uma missa tão boa, tão bonita, uma missa bem carismática. Então eles são católicos. E eu sempre digo assim, não deixe se enganar, porque Jesus disse: virão muitos em meu nome. Nesse caso, muitos farão o papel de lobo, usurpando as coisas da verdadeira igreja de Jesus. E repito mais uma vez,
qual é a verdadeira igreja de Jesus? Existiu já o cisma na igreja, como está previsto que vai acontecer? Não existiu ainda. Talvez existam algumas pessoas, né, que queiram começar esse cisma. Assim como o professor Emílio, né, quer começar um cisma na igreja. Mas lamento profundamente, professor Emílio, o senhor não vai conseguir fazer um cisma assim sozinho, né? O cisma não acontece dessa forma. O cisma acontece bem diferente. Bem diferente. E o grande cisma que está previsto para acontecer na Igreja Católica não iniciou ainda. Ainda não iniciou o grande cisma na Igreja Católica, né? Então, eu fico imaginando assim, eu tenho muito medo dessas coisas, sabe? Eu, João Luiz, aqui ó, pessoalmente, eu tenho muito medo, sabe, de fazer qualquer coisa que se volte contra Deus, que ofenda Deus, assim, nessas coisas, sabe? Porque hoje você está com 50 anos, daqui a um pouco você está com 60, 70, 80, e aí você já está dizendo adeus, né? Você que eu digo é nós, criaturas, filhos de Deus. Aí nós vamos dizendo adeus, e lá do outro lado nós vamos passar por um julgamento pessoal. E será que alguém, ou o próprio Cristo, né? O próprio Jesus, claro, né? Que vai julgar-nos. Ele vai chegar na nossa frente e vai dizer, mas olha quantos anos você passou aqui atirando pedra na minha igreja. Por que você não fez alguma coisa para ajudar? Por que você ficou contra o meu sacerdote só porque ele era pecador assim como você? Por que você quis mudar o mundo inteiro se você não mudou o seu coração? Por que você quis mudar o mundo inteiro se você não mudou a sua família? E o que é pior, levou outras pessoas juntas. E aí vão todo mundo abraçado para o inferno? Não é isso que eu quero. Por isso que eu estou falando isso aqui, para não ficar com a culpa da omissão, sabe? Então, repito aqui, ó, professor Emílio, nós temos um carinho especial pelo senhor, pela sua esposa, esqueci o nome dela agora, pela sua filha, pelo canal que nós acompanhava um tempo atrás, né? Eu não me desinscrevi do canal do professor Emílio agora recentemente. Já faz mais de anos, né, que eu me desinscrevi do canal do professor Emílio, no momento em que eu comecei a observar essas coisas. Aí só estou fazendo esse vídeo aqui tete a tete, como se diz, porque é muito grave. Eu fiquei assim chocado com aquilo que eu vi, de uma pessoa se intitular pároco da paróquia tal, com nome e tudo. Isso me parece usurpar algo da Igreja Católica, né? Então, se a pessoa quer fazer alguma coisa, sai de vez, mas não usa o nome da Igreja Católica, monta a sua igrejinha, assim como os protestantes fazem, e segue sua vida, anuncia Jesus. Eu tenho falado um tempo atrás num vídeo aqui sobre um assunto parecido, que alguns protestantes, eles saíram da Igreja Católica, mas saíram de vez. E eles não ficam falando, a Igreja Católica é isso. Claro, uma grande parcela falam, né? Mas, digamos, muitos nem entram mais no assunto. Eles seguem a vida deles. Eles montam a igrejinha deles lá, né? Que para mim não é igreja, né? Mas na cabeça deles é. E aí eles começam a testemunhar Jesus, e ensinar o Evangelho, e querer que as pessoas mudem de vida, e mostram que Jesus é o caminho e tal. É o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que isso não é tão pior do que o professor Emílio está fazendo. Porque o que o professor Emílio está fazendo, no meu entendimento de humano pecador, é 1000 vezes pior. Por quê? Porque está tirando pedra todos os dias num sacerdote, num bispo, num papa, todos os dias falando mal, falando mal, falando mal, falando mal. E não é por aí o caminho. E aí eu uso novamente aquela palavra, infelizmente. Infelizmente a igreja está assim. Mas não é porque está assim que eu vou deixar de ser cristão católico. Não, eu vou morrer católico. Eu fui batizado assim e a minha salvação virá através da Igreja Católica, se Deus quiser. Olhamos para esse rosto aqui. Esse manda na Igreja Católica. Esse sabe para que lado tem que ir a igreja. Jesus Cristo, nosso Senhor.
Um abraço para todos aí, um abraço também para o professor Emílio. Sei que esse vídeo vai chegar para ti, mas lamentavelmente tem que falar, né? Eu não quero ir para o inferno pelo pecado da omissão, né? Então essas coisas têm que ser ditas. Desculpa aí, mas voltaremos, se Deus quiser.